Salve, salve rapaziada, professor Leonardo Sacramento aqui e vamos dar continuidade ao nosso assunto de geometria. E no vídeo de hoje, na aula de agora, a gente vai falar de um assunto que não propriamente dito está dentro do triângulo, mas a partir dele tem muitos teoremas e um assunto extremamente importante que vai surgir no triângulo, que é Teorema de Tales, beleza? Então, o que o Teorema de Tales ele fala? Se eu pegar várias retas aqui paralelas e traçar duas transversais, né? Ele fala que a relação entre esses segmentos aqui, eles são proporcionais. Então, basicamente, é uma relação, uma ideia de razão e proporção de segmentos, tá bom? Só que, como o Teorema de Tales, na verdade, eu só pego essa ideia de razão e proporção, ele não tem uma formulinha pronta, tá? Você vai montar baseado no que você quer. Show? Então, por isso que eu coloquei aqui o seguinte: tudo que você fizer de um lado, vamos supor, tudo que você fizer nessa retinha da esquerda, você obrigatoriamente tem que fazer na retinha da direita. Como assim, Léo? Não entendi. Olha isso aqui, ó. Vamos supor que eu vou chamar esse cara aqui de A, esse segmento aqui de A, esse segmento de B, esse segmento de C. Então, ó, esse pedacinho aqui é A, esse é B, esse é C. E esse cara aqui eu vou chamar, sei lá, de X, aqui de Y e aqui de Z. Então, tudo que eu fizer a relação de um lado, eu quero fazer a relação do outro. Por exemplo, ó, vou colocar aqui em cima e a gente vai apagando, só vou mostrando a vocês. Se eu quero fazer a razão do primeiro segmento com o segundo da esquerda, então, ó, se eu quero fazer a razão de A para B, desse lado aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. O primeiro pelo segundo. X, Y. Então, ó, tudo que eu fiz de um lado, tudo que eu fiz da esquerda, que foi pegar esse cara e colocar sobre esse, eu vou ter que fazer do outro lado. Então, eu vou pegar o primeiro cara, colocar sobre o segundo. Se eu quisesse fazer o contrário, era só inverter dos dois lados. Colocar B sobre A igual Y sobre X. Beleza? Então, fizemos a primeira relação aí. Se eu quiser inventar, se eu quiser colocar, por exemplo, esse mais esse sobre esse, pode colocar? Claro. Então, ó, A mais B sobre C, se eu quiser eu posso colocar. Só que do outro lado eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, a soma dos dois primeiros dividido pelo último. Então, tudo que eu fiz de um lado, eu também fiz do outro. Já é? Então, ó, isso é a ideia. Não tem uma fórmula definida. Vai depender do quê? Da questão e das informações que ela te der. Tá? Então a ideia principal é o quê? Tudo que você fizer de um lado, obrigatoriamente, você tem que fazer do outro. Tranquilo? De boa? Então olha aqui, ó, vamos ver essas questões aqui, ó. Eu tenho desse lado 3x e 4. Eu tenho desse lado 5, 6 e y. Como é que a gente vai achar o valor de x aí? Simples, ó. Eu posso pegar esses dois primeiros, e montar da maneira que eu quiser. Então vamos lá, ó. Se eu quero pegar o de cima sobre o de baixo, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. O de cima sobre o de baixo. Multipliquei cruzado, então eu vou ter que 5x é igual a 18. Então eu tenho que x só pode ser 18 sobre 5. Beleza? Então aqui, ó, 18 sobre 5. E naturalmente aqui para o último, para o y, eu posso fazer o que quiser. Ah, Léo, quero fugir dessa fração. O que que eu faço? Ué, vamos fugir dela. Eu posso pegar, ó, o primeiro sobre o último, o primeiro sobre o último. Vai dar o resultado correto? Vai. Por quê? Tudo que você fez de um lado, você está fazendo no outro, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos fugir dessa fração aí, ó. 3 está para 4, assim como 5 está para y. Multipliquei cruzado, então vai ficar o quê, ó? 3y igual a 20, então y só pode ser 20 sobre 3, tá bom? Então, essa é a ideia. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Por exemplo, essa relação aqui eu não falei aqui nesse exemplo. Mas eu posso usar porque, ó,
eu peguei o primeiro sobre o último e do outro lado eu peguei o primeiro sobre o último. Eu estou fazendo a ideia de que razão e proporção dos segmentos. E essa ideia de razão e proporção, ela parte justamente dessa situação aqui, ó. Tudo que a gente faz de um lado, a gente obrigatoriamente faz do outro. Já é? Olha que questão bacana aqui. Agora o que acontece? Ao invés de estar separado, elas estão se cruzando, tá? Então eu quero achar, por exemplo, o valor de x e o valor de y. Nessa situação, o que acontece? Onde elas têm um encontro, você pode criar como se fosse uma retinha pontilhada aqui, ó. Por quê? Porque essa reta pontilhada vai servir como uma ideia dessas retas vermelhas. Então, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Vamos pegar o segundo para o terceiro, o segundo para o terceiro. Então, eu posso colocar, ó, 3 está para x, assim como 4 está para 1, tá? Ou eu poderia fazer o quê, ó? O primeiro está para o terceiro, assim como o primeiro está para o terceiro. Não vai fazer diferença nenhuma, já é? Então, ó, vamos lá. 4x igual a 3, x igual a 3 quartos, beleza? Então, achamos x aqui. E agora, o que acontece, ó? Eu apago esse cara aqui, e aí você pode vir da ideia o quê, ó? Esse segmento, ele inicia aqui, ó, vou botar de azul, e termina aqui. E o segmento de laranja inicia aqui e termina aqui embaixo. Então vamos lá, o que eu posso fazer aí, ó? Seguindo essa reta de azul aqui, a gente pode até deixar esse carinha aqui, ó. Vamos deixar esse carinha aqui pra gente fugir dessa fração, tá? Ó, eu posso falar, o primeiro está pro último aqui embaixo, ó, porque tá seguindo a reta na diagonal. Então eu posso falar, por exemplo, 5 está para 4. Tá, galera? Ó, o primeiro aqui, ó, ponto azul, ponto azul. Então vamos olhar aqui do ponto azul, ó. Primeiro, último. Agora aqui, ó, do laranjinha. Primeiro, último. Então eu posso falar o quê? 5 está para 4, assim como 7 está para y. Multipliquei cruzado, a gente vai ter que 5y igual a 28. Então, y só pode ser 28 quintos. Já é, galera? De boa? Então essa é a ideia. Tudo que você vai fazer de um lado, você vai fazer do outro. Pega essa ideia e traz para cá agora, ó. Quando eu falo de teorema da bissetriz, é o seguinte. Se eu pego a bissetriz, né, de qualquer vértice e traço, vai acontecer o quê, ó? Tudo que você fizer de um lado, você pode fazer do outro, tá bom? Só que, por notação dos livros, ele me cria essa formulinha aqui, ó. Então, ó, o lado pela projeção, tá? O lado pela projeção, lado sobre projeção, tá bom? Ah, Léo, se eu quisesse inverter, se eu quisesse colocar projeção sobre lado, pode? Pode, porque você está seguindo a ideia de proporção. Tudo que você faz de um lado, obrigatoriamente você está fazendo do outro. Mas por notação você vai achar sempre isso aqui nos seus livros, tá bom? Agora olha aqui, ó, essa questão, ó. Ele me deu isso aqui, ele quer saber o valor de x, obviamente. Só que se a gente observar, ó, ele está saindo aqui, está descendo aqui. Então esse cara aqui fica visível, né? Só que aí a gente tem que fazer o quê? Esse cara aqui eu só virei, né? Se ele tivesse em pé, no caso, ó, esse carinha aqui seria o M, esse carinha aqui seria o N. E aqui seria o A, aqui seria o B. Então eu posso colocar, por exemplo, ó, 10 sobre 4, assim como 8 sobre x mais 1. Tá bom, galera? Então, ó, posso simplificar aqui. Simplifico aqui. Aqui fica 5. Aqui fica 2. Né? Multipliquei cruzado. Então, a gente vai ter aqui um 5x mais 5 igual a 16. Joguei o 5 para lá. 5x igual a 11. Então, o x aqui só pode ser 11 quintos. Tá bom? Ah, Léo, vamos fazer de uma outra maneira? Vamos. Ó, vou colocar aqui de laranjinha. Vamos inverter isso aí? Eu não quero fazer dessa maneira que o livro me fala. Vamos inventar uma nova maneira? Vamos.
Ó, lado de cima sobre lado de baixo. Então, ó, 10 está para 8. Assim como projeção de cima está para a projeção de baixo. 4 está para x mais 1. Já é, galera? Então, vamos lá. Ó. Olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. Posso simplificar o 10 com 4. Aqui fica 5, aqui fica 2. Já conseguiu observar? Ó? 2 vezes 8, 2 vezes 8. Olha aqui, ó. Então vai ficar 16 igual 5 vezes x mais 1. 5x mais 5. E olha aqui, ó. 16 igual a 5x mais 5. 5x mais 5 igual a 16. Vou nem fazer a conta, já vamos ganhar tempo aqui, ó. Então isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 11 quintos. Então, ó. Apesar dos livros colocarem dessa forma aqui, o principal é você gravar o quê? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. E carrega isso, sabe para onde? Sabe para onde? Você vai saber para sua prova e principalmente para a sua vida. Tudo que você fizer de um lado na matemática, obrigatoriamente você tem que fazer do outro. Já é, galera? Então, ó, fixa bem esse assunto, porque essa ideia é extremamente importante para a nossa próxima aula, que a gente vai falar de semelhança de triângulo. Sem isso aqui, principalmente essa ideia aqui do Teorema de Tales, né, a ideia de tudo que você faz de um lado você tem que fazer do outro, você não vai conseguir resolver nenhuma questão de semelhança de triângulo. Tranquilo? De boa? Bem fácil? Qualquer dúvida, aciona lá no WhatsApp. É aquilo. Tamo junto. Fui!